Oi gente, aqui é a Mônica Cadorim e hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui que eu li recentemente e eu quero contar para vocês o que eu achei. Bom, esse livro foi bastante falado pela mídia, né, rodou nas redes sociais. É um livro de Stephen King, que é um escritor muito famoso, e são reflexões que ele faz sobre a escrita. Ele é dividido basicamente em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre episódios assim da vida dele, da infância, e lendo eu meio que entendi por que ele faz histórias de terror. Porque as histórias que ele conta, né, da vida dele, a experiência dele, umas coisas assim, aterrorizantes. E aí depois ele começa com as dicas, quer dizer, dicas é uma coisa meio pequena até, pro que ele fala, porque da forma como ele escreve o livro, como ele apresenta, é como se fosse uma conversa. Eu me senti como se eu estivesse sentada assim, numa mesa de bar, e ele falando sobre a vida dele, sobre o que ele pensa, o que ele acha. É uma coisa assim, é um livro muito próximo, né? Eu me sinto agora até amiga dele, depois de ler esse livro. E as 3 partes que ele fala aqui, é uma caixa de ferramentas. Não, primeiro ele fala da vida dele, né, o currículo, uma caixa de ferramentas e a parte de realmente de questões mais específicas de escrita. E aí na parte das ferramentas, o que ele considera essa caixa de ferramentas? São elementos que todo escritor, isso é a visão dele, né? E aí eu até concordo, que todo escritor tem que ter para poder escrever, para conseguir se comunicar e transmitir o que tem na cabeça dele. E aí essas ferramentas são o vocabulário. E aí eu achei interessante que ele diz assim, não fica tentando aprender palavras novas, não. Leia por prazer e você vai estar aprendendo naturalmente, né? Você não precisa fazer esforço para aprender palavras novas. Outra coisa interessante é que o valor da gramática. A gramática é uma das ferramentas que ele considera importante. E aí ele fala coisas do tipo, aproveita, né? Que são coisas que a gente estuda na escola, ele lá nos Estados Unidos, a gente aqui também no Brasil, coisas que a gente estuda na escola e muitas vezes não entende. E aí ele fala, né, falando já para autores adultos, aproveita que você não está mais na escola, que você não tem mais que se preocupar se o seu cabelo está bom, se a roupa está adequada, se a espinha está aparecendo. Pega uma gramática e estuda. Né? A gente não está mais naquele estresse de fazer prova, de assistir aula, de ter que decorar regra. Então é a chance de estudar, né? Porque como é que você vai escrever sem dominar a língua? Uma coisa que às vezes eu me bato muito com escritores mais iniciantes. Se você não domina a língua, como é que você vai expressar o que você está pensando, o que você está sentindo? A língua é a ferramenta principal da gente, né? E a outra questão que ele coloca também como ferramenta é a questão do ritmo, de tamanho de frase, tamanho de parágrafo, de como que essas coisas se organizam, tamanho de capítulo, porque isso é que vai fazer o leitor compreender a obra em blocos e prosseguir. Uma coisa que é muito importante que ele fala é sobre a questão da verdade. Escrever sobre o quê? Escrever sobre qualquer coisa, desde que seja verdade. Ele foca muito nisso. Que é se a gente ficar querendo inventar demais, a gente escapole, né? A verdade escapa da gente e a gente fica inventando e a coisa não acontece, não flui naturalmente. E ele valoriza muito a questão da história, de contar uma história. Todo o resto é acessório. Para ele o importante é a história. É a ação, né? O que você está contando. Sai daqui e vai para lá. E aí, o que vai entrar nesse meio
segundo ele, coisas que não atrapalhem a história. Vale tudo, desde que não atrapalhe a história. Então, por exemplo, ele divide uma história, um romance, né, em 3 partes. Uma é a narração, que é a história propriamente dita, o que está acontecendo e vai levando do ponto A ao ponto B, né, do começo até o fim. Outra coisa é a descrição, que é o que cria a realidade, né? É muito difícil, por mais que você queira não descrever, como eu faço, eu sou uma negação para escrever, mas alguma descrição tem que entrar, porque senão as personagens ficam soltas, elas não têm consistência física, o ambiente que elas estão, o leitor não consegue visualizar. Então, você tem que conseguir construir essa realidade para ser palpável, né? Quanto mais palpável, mais o leitor vai conseguir enxergar e participar, que é uma coisa que ele fala, que escrever é essa coisa da telepatia, é pegar sair o pensamento da cabeça do autor e chegar na cabeça do leitor, através da linguagem, né? Então você tem que usar a linguagem de forma que essa telepatia aconteça. É sair da minha cabeça e chegar na cabeça dos meus leitores da forma mais próxima do que eu pretendi, né? Senão não acontecer a telepatia. E aí é interessante que ele fala que não precisa, as descrições não precisam ser longas, exaustivas, descrever tudo nos mínimos detalhes. Ele acha que não, que basta você dar detalhes pontuais significativos. E a terceira parte da história é o diálogo, que é o personagem falando. E que aí isso tem que ter o máximo de verdade possível. Então, por exemplo, a questão de ele dar como exemplo esse tipo de coisa, palavrão. Ora, se o seu personagem é um personagem que vive num ambiente e tem uma cultura e característica dele de falar palavrão, ele tem que falar. Se é uma pessoa culta, erudita, tem que ter um vocabulário culto e erudito. Se é uma pessoa mais simples, com menos nível educacional, a fala tem que representar isso. Isso é uma das coisas mais difíceis de você fazer o diálogo, é você dar essa diferenciação. E é isso que a gente tem que tentar botar na boca dos personagens. Então, cada personagem tem o seu vocabulário próprio, sua forma de falar, sua forma de gesticular, e isso é o que ele chama da verdade dos personagens. Depois ele vai falar de uma questão de enredo, e aí ele diz que não acredita em enredo. Eu fiquei pensando aqui que eu acho que o que ele chama de enredo, aí tem que ver como é que foi feita essa tradução também, talvez seja aquela questão das fórmulas meio prontas, né, de aqui tem que acontecer isso, ali tem que acontecer aquilo, porque é contra isso que ele se coloca, de coisas pré-determinadas, de uma história, sei lá, uma história policial tem que ter um crime, um criminoso, uma pista A, pista B. Eu acho que ele é meio contra esse tipo de estrutura rígida, eu acho que isso que ele está chamando de enredo, porque ele parte de situações. Então, e aí ele fala assim, toda história sempre chega a algum lugar. E isso para mim é a morte. Eu preciso saber para que lugar é esse. Eu não começo, não consigo simplesmente sair escrevendo. Ele é do tipo que escreve assim, pega uma situação inicial e sai, se a ideia for boa, ele sai desenvolvendo para ver onde chega. Eu faço isso também, só que na cabeça, né? Eu não perco tempo, né? Enfim, eu não fico escrevendo se eu não sei até onde chega, porque pode chegar num lugar que eu não goste. E aí chegar num lugar que eu não gosto, eu não vou escrever. Eu só faço trabalho mental. Então, assim, é interessante, até nessa parte assim de não concordar, você ter esse debate com um escritor famoso, né, de ele pensa isso e eu penso diferente, eu penso ao contrário. Eu preciso saber para onde é que a história vai. Aí tem uma questão, né, de verdade, de conseguir mostrar a realidade do personagem, não contar
essa coisa que a gente sempre ouve falar, né? O autor não conta o que o personagem está sentindo, ele mostra o que o personagem está sentindo. Aí ele dá exemplo na enfermeira Anne, esqueci o nome do livro dele, que é aquela que tem o escritor que sofreu um acidente e a enfermeira cuida dele loucamente. Ele diz assim: se eu tiver que dizer ao leitor o estado de espírito da personagem naquele momento, eu perco. Se por outro lado eu conseguir mostrar como ela se sente e você chegar à conclusão de que ela se sente de tal forma, eu ganho. Então é uma coisa que um cuidado que a gente sempre tem que ter, de mostrar com diálogos, com gestos, com atitudes. É muito simples e muito até banal o autor dizer assim: fulano acordou mal-humorado naquele dia. Isso não diz nada, isso aí é opinião do escritor, não é o estado de espírito do personagem. Se ele está mal-humorado, mostra o que ele está fazendo, que está provando que ele está mal-humorado, não é a sua opinião, porque aí o leitor é que vai entender aquilo, e aí ele se identifica com o personagem, e aí a gente ganha gente que escreve e ganha o leitor, porque é uma coisa de respeito e inteligência do leitor. O leitor é capaz de ler determinadas cenas, falas e gestos e atitudes do personagem e entender o que ele está sentindo, o que ele está fazendo, né? A gente não precisa dizer, basta mostrar. Aí ele fala também na questão da segunda versão, que aí é a questão de método de trabalho pessoal dele. Ele escreve tudo, distribui para alguns amigos lerem e aí troca ideias, né? A ideia que a gente tem aqui de leitor beta é mais ou menos isso que ele faz. E depois ele, se eu entendi bem, ele escreve tudo de novo em cima daquilo que falaram para ele e desenvolvendo tema e simbolismo. E aí ele diz que o simbolismo é um pedacinho daquele fóssil que estava escondidinho lá na terra. A gente tem que saber enxergar. Se tiver, está no fóssil. Se não tiver simbolismo nenhum no fóssil, é porque a história não tem simbolismo nenhum. Também não é necessário ter simbolismo. Precisa ter um tema. Você tem que saber, quando você acaba de escrever a primeira, a segunda versão, né, quantas quiser. Ariano Suassuna escreve várias vezes, né, ele corrige, reescrevendo. Você, ao final, você tem que saber do que aquela história trata. O que você quis dizer com aquilo? E aí o Stephen King coloca da seguinte maneira: por que você perdeu tanto tempo escrevendo essa história? O que levou você a passar esse tempo todo escrevendo essa história? Alguma importância ela tem que ter. E isso tem que estar mais ou menos dito na história, né? A temática tem que ser clara, o leitor tem que perceber por que você escreveu aquilo. Senão perde tempo a gente escrevendo e perde tempo o leitor lendo. Ele também sugere que se deixe o livro descansar. E isso é uma coisa que eu falo que às vezes as pessoas não entendem. Que eu deixo o meu livrinho, eu acabo de escrever e o texto vai para uma caixa, porque eu escrevo tudo à mão, vai para uma caixinha fechadinha, fica lá guardadinho 1 ano. Aí é o meu tempo, eu preciso de 1 ano para esquecer tudo que eu fiz. E aí quando eu vi o Stephen King dizendo que ele também guarda o dele, eu fiquei, que bom, não estou sozinha no mundo. Só que assim, como ele escreve num outro ritmo, ele é um profissional, ele ganha dinheiro com isso, tem muito mais prática do que eu, ele escreve um livro em mais ou menos 3 meses, guarda o livro por mais ou menos 6 semanas e depois ele começa a retrabalhar o texto. Eu levo 2 anos para escrever um livro, depois fica mais 1 ano guardado. E aí depois eu vou começar a preparação, correção, esse processo todo pós-escrita, que é quando o trabalho começa. E aí finalmente ele tem assim, que aí é uma dica interessante. Os elementos importantes têm que aparecer logo. Que aí é uma dica que ele tirou de teatro, que diz assim:
se existe uma arma no console da lareira no primeiro ato, ela deve ser usada no terceiro. E vice-versa, né? Se vai ser usada uma arma no terceiro ato, ela tem que aparecer no primeiro. Porque se não houver essa antecipação, é um Deus ex machina. A coisa não existia e de repente você enfiou ali porque precisava resolver um problema. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Se alguma coisa vai ser importante lá na frente, ela tem que ser apresentada mais para o início. Mesmo que seja de uma forma muito sutil. Bem, essas são as questões que eu levantei, que eu me identifiquei mais, mas a dica principal é, se você gosta de escrever, leia esse livro, que é muito bom e vai fazer muita diferença na sua escrita, com certeza. E eu sou a Mônica Cadorim, do blog Escrever Pra Mim, falando para o canal Apologia das Letras.